Número 4. Calcule os produtos. Então, aqui a gente vai multiplicar distributiva. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar raiz de 4. Mais vezes menos, menos. Raiz de 2 vezes raiz de 6, raiz de 12. Quem é raiz de 4? 2 menos. O 12 a gente vai precisar decompor. Então, quer dizer, 12 por 2, 6 por 2, 3, que por 3, 1. Então, 2 raiz de 3. Acabou, tá? Ah, professora, eu não poderia fazer 2 menos 2 e aí ficaria 0 a resposta? Ou ficaria a raiz de 3? Não, galera, tá? Só se esse 2 aqui também tivesse a raiz de 3. Porque a gente só pode somar ou subtrair quando há presença, né, de radicais. Fora isso, não pode, tá? Aqui, na letra B, raiz de 5 vezes menos 3 vai ficar menos 3 raiz de 5. Raiz de 5 vezes menos raiz de 5 vai ficar menos raiz de 25, tá? Agora de baixo, menos 1 vezes menos 3 vai ficar mais 3. E menos 1 vezes menos raiz de 5 vai ficar mais raiz de 5. Bom, menos 3, vou fazer aqui embaixo, tá, galera? Menos 3 raiz de 5, menos, quem é raiz de 25? 5 mais 3 mais raiz de 5. Aí, o que que a gente faz aqui? Junta, tá? Quem tem raiz de 5, tá? E número com número, tá bom? Então, vou fazer aqui os números primeiro. Menos 5 mais 3 vai ficar menos 2. E menos 3 mais 1, menos 2. Menos 2, raiz de 5, tá? Letra C. 2 raiz de 3 vezes raiz de 3. Em frente a essa raiz de 3 aqui, eu tenho 1. Então, 2 vezes 1, 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, tá? 2 raiz de 3 vezes menos 5 raiz de 2, mais vezes menos, menos. 2 vezes 5, 10. E raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Menos 3 raiz de 2 vezes raiz de 3, menos vezes mais, menos. 3 vezes 1, 3. E 2, e raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Menos 3 raiz de 2 vezes menos 5 raiz de 2, menos vezes menos, mais. 3 vezes 5, 15. E raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. 2 vezes, quem é raiz de 9? 3. Menos 10 raiz de 6, menos 3 raiz de 6, mais 15 vezes, quem é raiz de 4? 2. 2 vezes 3, 6. Menos 10 raiz de 6, menos 3 raiz de 6, mais 15 vezes 3, 30. Bom, raiz de 6 com raiz de 6 e número com número, tá bom? Então, aqui, vamos lá. 6 mais 30, 36. Menos 10 com menos 3, menos 13, raiz de 6. Questão 5. Calcule os quocientes. Então, podemos observar, né, que todos os índices são iguais. Logo, podemos dividir, né? Aqui a raiz quadrada de 18 por raiz quadrada de 6. Então, repete. E 18 por 6 vai ficar 3, tá? Aqui, raiz cúbica de 35 por raiz cúbica de 7. Então, raiz cúbica, 35 dividido para 7 vai ficar 5. Repete o radical. E 216 dividido para 4 vai ficar 54. E aí, a gente precisa decompor, tá? Vou fazer aqui no cantinho, ó.
54 por 2, 27. 27 por 3, 9. Por 3, 3. Que por 3, 1. Se a raiz é cúbica, então o 3 vai ficar do lado de fora. Raiz cúbica de 2. Letra D, raiz quinta. 384 dividido para 6 vai ficar 64. Mesma coisa, vamos decompor, né? Fazer aqui. 64 por 2 vai ficar 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Que por 2, 1. Bom, se a raiz é quinta, né? Pegar 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2, raiz quinta de 2. Na letra E, repete a raiz quarta. E aqui a gente tem 288 dividido para 6. 288 por 6 vai dar 48. Vamos simplificar aqui o 48 também. 48 por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Que por 3, 1. Então, pego 4 vezes, vai ficar do lado de fora. Raiz quarta de 3. E nas questões F e G, já apresenta incógnita, né? Então, só fazer a propriedade da potenciação. Divisão de mesma base, subtrai os expoentes, tá? Então, aqui, ó, eu posso tornar um só radical, raiz cúbica, né? 54 dividido para 2 vai ficar quanto? 27. Repete o x, 5 menos 4 vai ficar 1, tá? Raiz cúbica de 27 é exata, né? Qual é o número que multiplicado 3 vezes que vai dar 27? O 3. Então, 3, x não tem como, né? Então, raiz cúbica de x, tá? E na letra G, repete a raiz quarta, repete o x, os expoentes subtraem. Então, 12 menos 7, 5. Tem como tirar esse x do radicando, né? Colocar para fora? Tem como. Basta eu abrir. Fazer x à quarta vezes x, porque 4 mais 1 vai ficar 5. Agora, eu consigo tirar esse 4 daqui, vai para fora, e esse x vai ficar do lado de dentro. Questão 6 está pedindo, simplifique a expressão. Então, aqui nós podemos fazer a multiplicação e depois a divisão, né? Podemos arrumar aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 96 sobre raiz de 6. Então, quer dizer, 3 vezes 96 vai ficar 288. Dividido por raiz de 6. 288 dividido para 6 vai ficar quanto? Raiz quadrada de 48. E aí, a gente decompondo, né? 48 por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, que por 3, 1. Então, 2 para fora e círculo 3. Então, 2 vezes 2, 4 raiz de 3, tá? Na número 7, diz o seguinte, simplifique também a expressão. Mas, nesse caso, eu tenho uma divisão entre frações. O que diz? Qual é a regrinha? Que devemos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, sobe com raiz de 8 menos raiz de 3, menos raiz de 8 não, desculpa, raiz de 8 menos raiz de 3 sobre 10, tá? Então, aqui nós vamos fazer a multiplicação, a distributiva. Faremos raiz de 8 vezes raiz de 8 dá a raiz de 64. E raiz de 8 vezes menos raiz de 3 dá menos raiz de 24, tá? Agora, faremos raiz de 3 vezes raiz de 8 e raiz de 3 vezes menos raiz de 3. Então, raiz de 3 vezes raiz de 8 dá mais raiz de 24. E raiz de 3 vezes menos raiz de 3 dá menos raiz de 9. Dividido por 3 vezes 10, 30.
tá? Bom, o que a gente pode ver aí? Vou jogar aqui um pouquinho pro lado, tá? Menos raiz de 24 e mais raiz de 24, a gente corta, porque são simétricos. Raiz quadrada de 64, 8. Menos, que está acompanhando a raiz de 9, ele vem para cá. Raiz quadrada de 9, 3, dividido por 30. 8 menos 3, 5. 5 dividido para 30. Bom, eu posso simplificar essa fração. Posso simplificar por 5. 5 por 5, 1. E 30 por 5, 6. Quanto que deu? 1/6.